Olá, o meu nome é Ágata, sou aluna da Univesp do Polo de Francisco Morato e venho, através desse vídeo, apresentar para vocês o nosso projeto integrador do primeiro semestre de 2021. Os integrantes do grupo são Maria Ágata Beatriz de Souza Reis, Kátia Santana Santos Francisco e Lídia Batista dos Santos Souza. O tema do nosso trabalho é Ferramentas digitais e suas potencialidades para o incentivo da leitura. Nesse trabalho, propomos falar sobre a influência digital no processo leitor e os recursos textuais utilizando as ferramentas tecnológicas no contexto escolar. O objetivo geral do presente projeto é propor o uso de uma tecnologia para o desenvolvimento da interpretação de textos para alunos do ensino fundamental através de um plano de aula. O local escolhido para que o projeto fosse aplicado foi uma escola do município de Jarinu. Através de pesquisas realizadas com a comunidade externa, observamos que, apesar de os professores reconhecerem as ferramentas tecnológicas como instrumento eficaz de ensino, eles não possuem conhecimento de como usá-las no contexto de aula para auxiliar a aprendizagem. E, quando possuem, apresentam dificuldades de como trazer a tecnologia para a prática em sala de aula. Como solução ao problema citado acima, foi proposto utilizar uma ferramenta digital de fácil acesso que auxiliasse o professor em um ensino de qualidade no campo da leitura, o QR Code. Observamos que entre as dificuldades enfrentadas pelo professor está relacionada a insegurança e o receio de como usá-las, desconhecendo tecnologias eficientes como o QR Code. No que diz respeito aos alunos, 50% dos alunos entrevistados do ensino fundamental possuem dificuldades em interpretação de textos, sendo que a outra metade dos alunos justificam essa dificuldade como consequência da didática do professor. Baseada nas dificuldades enfrentadas pelo público, pensamos em elaborar um plano de aula que suprisse as necessidades dos alunos e contribuísse para o ensino e aprendizagem. No processo de realização do projeto, foram traçados métodos para a aplicação de um protótipo que trouxesse benefícios para todos os envolvidos. Dentre eles, ouvir, criar e implementar. Design centrado no ser humano. Este método nos auxiliou a ver a comunidade externa como o centro do projeto integrador, levando em conta os seus desejos e as suas necessidades. Sendo assim, foi tomada a decisão de utilizar o recurso digital QR Code para o campo de leitura e interpretação de textos no ensino fundamental. O recurso tecnológico QR Code traz diversos benefícios em seu uso, não podendo deixar de mencionar a praticidade como vantagem principal em utilizar este recurso. Sendo assim, o professor poderá armazenar o conteúdo programático de uma aula em apenas um código para ser acessado a qualquer instante e circunstância. Além disso, trará grande acessibilidade ao aluno, fazendo com que seus materiais de estudo, como livros, vídeos e atividades, sejam acessados com facilidade. Basta apenas ter um aparelho eletrônico com leitor de QR Code, apontar a câmera para ele e pronto. O conteúdo pode ser acessado. Como solução final, criamos um plano de aula seguindo todos os objetivos da Base Nacional Comum Curricular. Devido à pandemia, não foi possível aplicá-lo em sala de aula. Porém, uma professora da escola em que foi realizado o projeto se prontificou a nos auxiliar e acompanhar todo o processo do projeto integrador. Então vamos para as dicas? Bem, a primeira dica é ler o texto pausadamente.
Então não adianta eu querer pegar um texto e ler ele rápido. Se eu ler rápido, eu não vou conseguir ler com atenção. Então, o que eu preciso fazer? Ler com calma, sem interrupções, porque isso vai me ajudar a prestar atenção nos detalhes do texto para depois eu responder as questões. E a segunda dica é releitura. Ou seja, ler uma vez, crianças, muitas vezes não é necessário para eu responder um texto. Então, o que eu posso fazer? Ler várias vezes, às vezes 2, 3 vezes, a quantidade que for suficiente para me entender o texto de forma clara. Porque o que acontece? A primeira leitura que eu faço do texto é uma leitura mais geral. Então, o que eu vou entender? Eu vou entender o básico. Quanto mais eu ler, aí sim eu vou conseguir entender algumas coisas que antes eu tinha lido e não tinha entendido. Tá bom? E a terceira dica é pesquisar palavras desconhecidas no dicionário. Então, muitas vezes nós estamos lá lendo um texto e tem aquela palavra que eu não sei o significado. E aí, será que eu vou deixar para lá? Não, eu vou pesquisar o significado no dicionário. Então, vou lá, procuro, achei, anoto o significado e aí quando eu for ler e achar essa palavra, aí sim eu vou conseguir entender algo que antes eu não tinha entendido, tá bom? O próximo ponto, fragmente os parágrafos. Isso é algo que ajuda bastante. Então, o que eu posso fazer? Sublinhar algumas frases que eu acho importante. Pode fazer com marcador de texto ou, se não tiver, com um lápis de cor. E aí eu grifo essas partes importantes. Aí o que vai acontecer? Quando eu for lá interpretar o texto e eu ver essas partes que eu sublinhei, aí vocês vão ver só como que vai ser mais fácil interpretar batendo o olho nos pontos importantes. E a outra dica, retorne ao texto sempre que necessário. Então, às vezes eu tô lá lendo aquele texto que a professora passou e no começo eu até entendi. Mas aí chegou em determinado momento da minha leitura, eu comecei a ficar com algumas dúvidas. E aí, será que eu deixo para lá? Não, eu vou retornar ao começo do texto e ler novamente. Porque qual que é a ideia, crianças, da interpretação? Não ficar com dúvidas. Então, se eu tiver com dúvidas em algo do texto, talvez seja melhor eu voltar na leitura para que eu possa entender. Porque às vezes lá nas questões está perguntando algo que era exatamente a minha dúvida. E aí eu vou ter que ler o texto novamente, né? Talvez fosse mais fácil se quando eu percebi que eu estava com dúvida, eu fui lá e li, não é? E a próxima dica e a última é verificar com atenção a pergunta antes de ler o texto. Na prática, distribuímos o mesmo assunto de leitura e interpretação com temáticas diferentes, sendo em primeiro momento utilizadas histórias em quadrinhos interativas para que o aluno desenvolvesse o gosto em interpretar de forma descontraída. E para isso, utilizamos o Pixton, recurso tecnológico que possibilitou a criação das histórias em quadrinhos. Adiante, produziu-se videoaulas com dicas práticas de leitura e interpretação, e como seguir esses passos poderiam servir de auxílio no aprendizado. O resultado obtido foi satisfatório. Certa professora da escola em que foi aplicado o projeto comentou que os alunos nessa faixa etária se sentem atraídos a conteúdos criativos que chamam a sua atenção, sendo a história em quadrinhos rica em aprendizado. E no que diz respeito às aulas de dicas sobre interpretação de texto, ela achou interessante a elaboração das dicas, visto que ajudaram a fixar o conteúdo. Portanto, utilizar tecnologias digitais em salas de aula contribuiu para o ensino progressivo e benéfico.